E aí, muito bom dia, como é que você tá? Como é que foi o seu fim de semana? Eu trago aqui o resumo desse fim de semana de Premier League de maneira um pouco mais express hoje, tá? Um Fred Café um pouco mais expresso. Contagem regressiva iniciada para o fim da Premier League. Faltam 10 rodadas para a maior parte dos clubes da competição. Já estou sentindo saudades dessa temporada 24-25. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais rápido, pelo menos o meu planejamento é esse. Não sei se eu vou conseguir parar de falar, né? Esse autocontrole ele é muito complicado, ainda mais com um cafezinho na mão, né? Mas é que eu tenho que ir para Liverpool para cobrir o dia das entrevistas, o dia da véspera de PSG e Liverpool em Anfield. Então daqui a pouco eu tenho que pegar meu trem. Mas antes eu queria lembrar para todos vocês, vocêzinho e vocêzinha, você já está acostumado, já está acostumada, que o Fred Café tem o apoio da Melita, a especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional. Lembrando que eu também tenho meu cupom aqui, o Fred10, 10% de descontos em todo o site, com frete, é sempre bom lembrar, frete com T e não com D, e com Ezinho no final, grátis em compras acima de R$ 250, tá? Encontro marcado toda segunda-feira aqui às 11 horas da manhã, horário de Brasília, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre ao redor dessa faixa de horário. Melita é o café oficial do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Maravilha? Antes de mais nada, eu já adianto no meu título e coloco aqui de maneira mais verbal os meus parabéns ao campeão da Premier League 24-25, ao Liverpool. Cara, assim, eu sei que essa mensagem arriscada, né, de dar os parabéns ao Liverpool antes da matemática encontrar a realidade, mas é questão de tempo porque ela vai encontrar. O Liverpool ainda não é matematicamente campeão, mas em todos os outros prismas, tudo isso aponta para o Liverpool ganhando pela 20ª vez na própria história o campeonato inglês, empatando com o Manchester United, e aí traz uma pimenta, né, ainda maior a favor do Liverpool para o debate do maior clube inglês. O Liverpool tem mais títulos europeus, o dobro, e vamos ver como é que termina essa temporada. E agora empata em número de conquistas da Premier League. Esse debate é delicioso, eu posso tentar trazer aqui em outro vídeo. Mas enfim, esse 20º título que já está contratado, já está encomendado, vai certamente suscitar esse debate daqui a pouco. Mas eu sei que tem muito torcedor do Liverpool que está nervoso e não quer embarcar nesse otimismo para não zicar. E tem uma galera que tá chiliquenta de uma maneira que eu não consigo entender. O Southampton faz um gol, acabou o mundo, assim. Calma. Cara, se você não consegue estar otimista com 15 pontos de vantagem, faltando 10 rodadas para o seu adversário, 9 para você, sinceramente, a vida vai te oferecer muito pouca abertura para um otimismo com condições ainda mais frutíferas para ele, tá? Eu sei que também vai ter uma galera que vai achar que isso é um desrespeito com o Arsenal, e não é. É apenas olhar para a realidade. É olhar para os fatos. 15 pontos de vantagem. O Arsenal tem mais 10 jogos, o Liverpool tem mais 9. Nunca, na era Premier League, um time reverteu uma vantagem desse tamanho. Apenas o Arsenal na temporada 97-98, quando reverteu uma vantagem de 11 pontos do Manchester United. Ah, mas no escorregão do Gerrard, cara, calma. É claro que existe o 1% vagabundo ali de chance de o futebol proporcionar esse tipo de coisa, né? Do Liverpool não fazer o que vem fazendo até aqui, do Liverpool perder 15 pontos em 9 rodadas, quando perdeu 17 em 29, né? Dos 87 pontos possíveis do Liverpool, ele somou 70 em 29 rodadas, mas vai perder 15 em 9. E de o Arsenal vencer 10 seguidas. O Arsenal só conseguiu emendar 3 vitórias consecutivas até aqui. Em toda essa Premier League. Nunca emendou 4. Mas vai emendar 10. É claro
o futebol pode trazer esse tipo de coisa, nem sempre olhar para o histórico projeta o futuro, né? Mas a gente não está olhando para o histórico a longo prazo, a gente está olhando para um Liverpool que não tropeça e para um Arsenal que vem a 3 rodadas sem vencer. Então, assim, cara, ainda que o Arsenal consiga emendar um modo Manchester City, 10 vitórias consecutivas, o Manchester City de outrora, né? O Liverpool pode ser campeão daqui a 5 rodadas. Faltam 5 vitórias. 5 em 9 e o Liverpool é campeão sem nem precisar contar com qualquer tropeço do Arsenal, tá? Curiosamente, só volta a campo na Premier League agora no dia 2 de abril, porque PSG nessa terça-feira, Newcastle, a decisão da Copa da Liga no domingo, e aí data FIFA. E o Liverpool só volta a campo na Premier League no dia 2 de abril. Nos próximos 5 jogos, se vencer os 5, é campeão, tá? E aí enfrenta em Anfield o 15º colocado Everton, depois visita o 10º colocado Fulham, depois recebe o 16º colocado West Ham, visita o 19º colocado vice-lanterna Leicester, e aí a 5ª rodada, nessa ordem cronológica, seria em Anfield contra o Tottenham, o 13º colocado. Você acha difícil isso acontecer? Então, antes mesmo do Arsenal visitar o Liverpool em Anfield, a gente deve ter, matematicamente, o campeão definido. Pois bem, o Liverpool... Deixa eu tomar um golinho do meu café, por favor, que eu tô precisando. Fresquinho, cara, bom demais. 3-1 pro Liverpool diante do Southampton, com tons de drama, virada, foi pro intervalo perdendo e tudo mais. Há problemas que inclusive apontam para um jogo de altíssimo grau de periculosidade contra o PSG. Não estou muito confiante no Liverpool contra o Paris, não. Mas conseguiu virar esse jogo. Daqui a pouco eu falo dos números do Salah, mas esse jogo ele teve a alma de Darwin Núñez. Um jogador que é impossível de odiar e impossível de amar. O caos e a profusão de sentimentos contraditórios que o Darwin causa é algo praticamente único, cara. Assim, eu não consigo traçar um paralelo de um jogador que, quando você tem esperança nele, ele te irrita, e quando você já está com uma descrença praticamente abrindo mão, ele te reconquista. É um amor de verão, né? O Darwin, assim, ele não entrega nenhuma consistência, mas te entrega um pouco de sonho com um futuro que talvez jamais virá. Mas que pode vir. Ou será que não? Não sei. O Darwin é uma loucura, cara. Assim, no mesmo jogo em que ele poderia ser expulso por conta de uma patada no jogador do Southampton completamente desnecessária ainda no primeiro tempo, ele vai lá e arruma um gol de centroavante e depois arruma um pênalti para o Salah fazer 2 gols. O primeiro dos 2 gols. O Darwin foi importante contra o PSG saindo do banco de reservas, titular contra o Southampton. Veremos se ele começa contra o Paris ou se ele também sai do banco de reservas. Eu tenho minhas suspeitas que o Jota segue no time titular contra o Paris Saint-Germain. Mas eu posso estar errado, como na maior parte das vezes, inclusive. E aí a gente tem o Salah e a importância de ser decisivo, mesmo quando pouco inspirado. 2 gols. Eu acho um pouco triste que tem uma galera tentando reduzir a temporada do Salah a pênaltis, cara. Assim, é claro que é uma fatia do absurdo que ele tem até aqui de 54 participações diretas para gol. Ele é responsável por mais da metade dos gols do líder da Premier League e do líder da primeira fase da Liga dos Campeões, e há quem diga que isso é apenas uma questão de pênaltis. Eu acho uma pena, cara. Eu acho uma pena mesmo, porque não faz muito sentido. E aí, por mais que eu entenda que assim, contra o PSG ele precisa aparecer, tá? Contra o PSG ele precisa aparecer. Ele foi muito mal em Paris, muito mal mesmo, e é em jogos como esses que ele precisa aparecer. Mas não é como se ele não aparecesse em jogos grandes, pelo amor de Deus.
Não vamos reescrever a história. Por favor, olha para essa temporada, cara. Vamos lá. Só para, em linhas gerais, tá? 2 gols e 2 assistências em 2 jogos contra o Manchester City, 2 gols e 2 assistências em jogos contra o Villa, time de Champions, 3 gols e 3 assistências em jogos contra o Tottenham. Também participou de gols contra Arsenal, Manchester United, Chelsea, isso para ficar no Big Six e no Villa, que é time de Champions. Por favor, né? Então, assim, que a gente não permita que esse discurso, que eu entendo que talvez tenha um pezinho no pachequismo pró-Rafinha, e o Rafinha não precisa disso. O Rafinha pode ganhar o prêmio de melhor do mundo, ele pode ganhar a Champions, ele pode ganhar a Liga, ele está jogando pra caramba. O debate existe, mas que a gente use ferramentas justas e honestas e pouco, cara, assim, né? Simplificar esse debate para favorecer um lado ou outro, eu acho uma bobeira. Porque a gente, mais uma vez, cai numa tendência que eu acho muito doida, assim, que a gente tem de, para valorizar um lado, você tem que desvalorizar o outro. Para valorizar o Salah, tem que dar pancada no Rafinha. Para valorizar o Rafinha, tem que dar pancada no Salah. Essa visão binária é muito doida. Salah, 44 participações para gol nessa Premier League, empatando com o recorde histórico do formato de 20 clubes, portanto de 38 rodadas da Premier League, ao lado de Haaland, na primeira pelo City, e Thierry Henry. O recorde histórico da era Premier League é de 47, mas é na época que a Premier League tinha 22 clubes, portanto 4 rodadas a mais. 47 dividido por Alan Shearer e Andy Cole. É questão de tempo, né? O Salah tem mais 9 jogos para ter mais 3 participações diretas para gol. Talvez já bata isso na próxima rodada contra o Everton. Ele também se aproxima do recorde de Rooney e está próximo do Ryan Giggs, que está um pouco, está entre o Rooney e o Salah, que é o ranking na era Premier League de participações diretas para gol por um só clube. O Rooney tem 2,76 entre gols e assistências, o Giggs tem 2,71 e o Salah tem 2,67. É esse o peso desse rapazinho que a gente está analisando aqui. E para não deixar passar rapidamente, achei mais falha do Van Dijk do que do Alisson no gol do Southampton. Os dois falharam, né? Um curto-circuito ali. Mas acho que o Van Dijk protegeu a bola cedo demais. O Alisson não estava tão próximo dele, tinha adversário no meio do caminho, tanto é que o gol foi marcado por quem conseguiu desarmar esse recuo esquisito do Van Dijk. Alisson dorme um pouco no ponto, mas o Van Dijk que transferiu a responsabilidade não gostei. Vamos ver. Agora esse jogo contra o PSG já estou em polvorosa, já estou ansioso e admito que com medo. Como repórter que quer os clubes ingleses passando adiante, o Liverpool tomou um sacode do PSG e ganhou. Eu tô achando que pode ser uma partida, assim, pra mim tá 50-50, tá? Apesar da vitória no jogo de ida e apesar de mandar em Anfield, eu acho que a superioridade do PSG foi tão grande que ainda acho que tá 50-50. Bom, estarei em Anfield e também estarei em Wembley para essas duas decisões da semana do Liverpool. Agora, peraí. Isso, tá bem. Temos um repórter pronto para entrar aqui agora no Fred Café diretamente de Old Trafford. É contigo. Muito obrigado, Fred. É um prazer falar contigo. Realmente tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Eu não sei, quem acompanha o canal já deve estar de saco cheio dessa piada que eu faço aqui, que é uma piada de tiozão. Mas como eu adoro piadas de tiozão, estou mais uma vez aqui pedindo encarecidamente a sua risada, nem que seja de pena, mais de compaixão do que de achar graça de fato. Mas vamos lá. Esse Manchester United empatando com o Arsenal por aqui, num jogo em que o primeiro tempo foi muito entediante e a segunda parte foi muito boa. O segundo tempo valeu o ingresso, tá? O segundo tempo foi interessante, várias chances criadas, os 20 minutos finais, inclusive, foram repletos de chances dos dois lados, mais a favor do Manchester United do que a favor do Arsenal. O Davi Raya, ele falha no gol do Bruno Fernandes, muito mal posicionado, né? Daqui a pouco eu vou falar do gol e do Bruno Fernandes, mas o Raya, ele falha no gol, na minha visão,
e depois ele se recupera bastante. Assim, ele tem 2 defesas, 3 em 2 lances, na verdade, 2 com o Bruno Fernandes no mesmo lance, já na reta final do jogo, uma antes com o pé diante do Zirkzee. A gente tem também uma grande defesa do Onaná no chute do Martinelli, tem outra que o Martinelli perde, mas ele estava impedido, então o gol não valeria. O Højlund tendo uma chance de ouro e não conseguindo marcar, explicando por que que ele não balança as redes há 19 partidas, muito sem confiança. O Mazraoui também perdendo uma chance clara. Então, assim, a gente teve um plural aí de oportunidades legal para a gente curtir um pouco esse jogo, que traz mais boas notícias para o Manchester United, certamente, do que para o Arsenal. O empate é um pouco injusto para o Manchester United, né? O empate, o ponto único da partida é mais valorizado pelo Arsenal do que pelo Manchester United quando você olha para o jogo. Quando você olha para a tabela, não. Quando você olha para a tabela, não. E daqui a pouco eu falo da situação da briga pelo título. Porque, assim, para o Manchester United, a tabela, nesse momento, pouco importa, assim, né? A campanha é horrível, a campanha é, historicamente, a pior na era Premier League, e agora é tentar se recuperar. O que resta para o Manchester United, em termos de resultados, ou seja, da superfície, é terminar o mais acima possível, até porque cada posição na Premier League você embolsa 3 milhões de libras e isso não é qualquer coisa, principalmente para um clube que está demitindo gente à torta direito. Você fala com os funcionários aqui e o clima é péssimo. É uma pena muito grande, você conhece as pessoas e vê que as pessoas estão inseguras, ou com o próprio emprego, ou com o emprego de outros funcionários, enfim, queridos, eu já falei bastante disso em outro vídeo. Então, é tentar terminar o mais acima possível, e ver se consegue alguma coisa na Europa League, né? Ver se consegue confirmar a vaga aqui contra a Real Sociedade na quinta-feira, para passar adiante para as quartas de final e vendo que dá para pelo menos estar na próxima Europa League. O único caminho é pela atual, porque pela Premier League não vai dar. O Manchester United não vai brigar por vagas em competições europeias. Mas a grande boa notícia que poderia chegar nessa temporada, na minha visão, não é um título, tá? É o time apresentar mais consistência, mais coesão, dar sensações de que, opa, pera lá, tem uma coisa legal sendo formada aqui que a gente pode esperar para a próxima temporada, com o vai e vem da janela de transferências e com uma pré-temporada com o Rubem Amorim, etc e tal. Eu acho que essa é a grande parada, né, que pode impactar o coração do torcedor do Manchester United. E o segundo tempo de hoje foi um bom exemplo disso. Eu sei que o Arsenal passa por um momento de fragilidade na Premier League, terceira rodada consecutiva sem vencer, está sem confiança, não tem o centroavante para dificultar muito a vida da defesa do Manchester United, mas ainda assim, você enfrentar um time tão bom como o Arsenal, o vice-líder da Premier League, que passeou para cima do PSV na Liga dos Campeões, e jogar bem, como o United jogou no segundo tempo, merecendo vencer o jogo, a vitória só não veio, né, por uma questão de falta de pontaria, o que é um problema também. Eu acho que traz boas notícias, traz um pouco de confiança. É claro que é uma confiança comedida, porque é necessário ver a repetição para ter uma sensação de consistência, para aí sim ter alguma esperança de melhora e ver alguma chama, alguma faísca que possa virar uma fogueira com o Rubem Amorim na próxima temporada. Mas o empate, no fim das contas, não machuca o Manchester United. E por que machuca o Arsenal? Simplesmente porque são 15 pontos de distância para o Liverpool, que tem um jogo a mais do que o Arsenal. O Liverpool tem 9 rodadas pela frente, o Arsenal tem 10. Portanto, o Arsenal tem 30 pontos para disputar e precisa tirar metade deles em relação ali. 15 de 30, cara. Sinceramente, já estou falando isso aqui há algum tempo e agora, como já falei quando analisei o Liverpool, acabou. Né? Nos estúdios, isso já foi dito. Acabou. Né? Antes de entrar em campo, segundo a Opta, a chance do Arsenal era de 1,4%. Agora não sei quanto é que é, mas está muito mais próximo de zero e certamente diminuiu. Então, o que o Arsenal tem pela frente? Em meio a lidar com a frustração de mais uma vez ficar a ver navios com o título da Premier League. A primeira temporada brigando contra o City foi uma sensação de avanço. A segunda foi de, ok, nos mantivemos aqui
com um pouco de frustração de deixar o título escapar, mas era o City do Guardiola, e agora uma frustração maior do que a da temporada passada, não só porque o City do Guardiola caiu, mas porque o Slot acabou de chegar para ganhar um título na frente do Arteta, e a sensação é que o Arsenal colaborou tropeçando nas próprias pernas, com uma falta de busca no mercado por nomes do setor ofensivo, antes investindo em outros setores e depois não investindo em nenhum, como nessa janela de inverno, as lesões e aí os pontos deixados pelo caminho. Um gol marcado nas últimas 3 rodadas, né, de Premier League, com direito à derrota para o West Ham. Então, o Liverpool merece esse título demais. E tem muito mais méritos do Liverpool que deméritos do Arsenal, mas na sensação da cabeça do torcedor do Arsenal é caramba, mais uma vez não conseguimos. Porém, é garantir vaga na próxima Liga dos Campeões, o que vai acontecer dentro da Premier League, e quem sabe buscar alguma coisa na atual Champions. Já está classificado para as quartas de final, espera o vencedor de Real Madrid e Atlético. Até chegarem essas quartas, é se preparar o melhor possível para esse confronto que vai ser absurdamente difícil, seja Real, seja Atlético, e recuperar Bukayo Saka. Se o Saka voltar para as quartas de final da Liga dos Campeões, seria uma excelente notícia para esse Arsenal, e o Gabriel Martinelli ter voltado hoje de maneira à frente do tempo previsto, é uma ótima notícia. Então, vai poder dar ritmo de jogo para o Gabriel Martinelli chegar bem para essas quartas de final e tentar recuperar o Bukayo Saka. Eu perguntei para o Arteta hoje e ele falou que é uma possibilidade que existe mesmo, assim, o Saka voltar depois da data FIFA. Portanto, é isso, cara. Esse gostinho de azedume para o Arsenal e mais doce, assim, para o Manchester United. Bruno Fernandes. Mais um gol de falta, exemplo do que fez contra o Everton. Aliás, não lembro o último jogador do Manchester United que fez 2 gols de falta na mesma temporada. Eu sinto uma falta de gols de falta no futebol. Eu tenho a sensação, pode ser uma sensação saudosista, boba, mas que antigamente havia mais gols de falta. E hoje há muito menos. Não sei porquê. Não sei porquê e não sei se é verdade, mas a sensação é essa, então eu fico muito feliz quando tem um gol de falta como esse do Bruno Fernandes. Cara, é talvez o único jogador que deu certo no Manchester United de verdade na era pós-Ferguson, né? Certamente a melhor contratação. Um dos poucos que floresceram aqui nesse campo minado na última década. 12 gols e 13 assistências, é o artilheiro, é o líder de assistências do Manchester United e, pela 3ª temporada consecutiva, chega a pelo menos 25 participações diretas para gol, o que no recorte da Premier League só ele, Haaland e Salah conseguiram fazer isso nas últimas 3 temporadas. Então, o Bruno não tem o apoio que o Haaland tem, o Bruno não tem o coletivo que o Salah tem. É um absurdo o Bruno conseguir fazer isso nessa trincheira que entra temporada e sai temporada do Manchester United. Então, o Bruno tem os próprios problemas, mas ele, se tivesse num time arrumado, ele seria muito mais valorizado do que o é. Mas o torcedor do Manchester United acho que sabe do valor que o Bruno tem, da importância, do protagonismo e da necessidade que o Bruno representa para esse time, para esse projeto, para o Rubem Amorim, para o futuro, etc. e tal. Gostei muito da atuação do Casemiro também. Eu vi uma estatística, não cheguei a confirmar, mas eu vi alguém colocando no Twitter que ele teve mais desarmes hoje do que todos os outros meio-campistas dos 2 times somados. Foram 9 desarmes do Casemiro. Gostei do Heaven também, que foi contratado junto ao Arsenal, né? E que teve que entrar no intervalo por conta de um problema físico do Yoho. E gostei muito da atuação dele. Então, houve boas notícias aí, como não havia há muito tempo numa só partida para esse Manchester United, diria eu. E vamos ver como que consegue seguir à frente aí o Rubem Amorim. Lembremos que o Arteta terminou na 8ª posição com o Arsenal nas 2 primeiras temporadas dele como treinador dos Gunners. Inclusive, hoje ele completou 200 jogos na Premier League como treinador. É o segundo mais jovem
a atingir essa marca na era Premier League, atrás apenas de Roberto Martinez. Arteta está com 42 anos, o Roberto completou com 41, atual treinador da seleção de Portugal. São 118 vitórias em 200 jogos. 8 a mais do que o Wenger nos 200 primeiros jogos dele como treinador na Premier League. E o Arteta também tem outros 284 como jogador de Arsenal e Everton. Enfim, a história dele está muito enraizada com o futebol inglês. Mas é bom lembrar um pouco disso, né? 2 oitavas colocações nas 2 primeiras temporadas. O United fatalmente vai terminar pior, né? A tendência é que termine abaixo de uma 8ª colocação, mas vamos ver como que vai ser a progressão nessa tentativa, mais uma vez, de reconstrução do Manchester United. Lembrando que hoje tivemos muitos protestos organizados pela torcida 1958 do Manchester United. Eu fui lá fazer umas imagens e ver um pouco dos protestos, claro, contra a família Glazer. Se você quer saber mais desse tema e o porquê dessa revolta, o vídeo recente está aqui no canal. E se eu lembrar, ele estará aqui na tela também para você clicar quando você quiser, tá bom? Peraí. Tá, já estou falando há muito tempo, né? Vamos voltar então aos estúdios do Fred Café. Obrigado, Fred. Vamos voltar aqui com Forest 1, Manchester City 0. O Forest voltando a vencer depois de 5 jogos sem vitória, 2 derrotas e 3 empates. Nesse mês turbulento, fevereiro não foi um bom mês para o Nottingham Forest, que começou a apresentar sinais de derretimento e questões se de fato brigaria até o fim por uma vaga na Liga dos Campeões. Essa vitória foi fundamental no confronto direto contra o Manchester City. E uma das histórias mais românticas nas páginas do livro da Liga dos Campeões se aproxima da possibilidade de escrever um novo capítulo, né? O Forest bicampeão vence esse confronto direto e agora tem 5 pontos à frente do 6º colocado. É esse o balizador, porque a gente muito provavelmente terá um G5 na Premier League. É quase impossível não termos um G5. Então, quando a gente falar de briga por vaga pela Champions, temos que olhar para os primeiros 5 colocados. E aí o Forest abre 5 pontos para o 6º colocado nesse momento da tabela, faltando 10 rodadas. É claro que não tem garantia nenhuma. Ainda tem jogos complicados contra Aston Villa em casa, visita o Palace, visita o Tottenham. Fecha a Premier League diante do Chelsea em casa, potencialmente com um confronto direto, ou os dois já classificados para a Champions, sei lá, mas é um jogo potencialmente também enroscado. Acho que o maior adversário do Tottenham é ele conseguir fazer a curva na inconsistência do último mês. Essa vitória contra o Manchester City apresenta talvez uma faísca aí para esse redirecionamento para uma campanha que já é absolutamente histórica. Absolutamente histórica, cara. E que pode beliscar uma taça em paralelo, né? Por que não? Visita o Brighton nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Vamos ver como que vai ser esse confronto, que tem cara também de confronto por G5, porque o Brighton tá ali pertinho do G5 da Premier League. Teve falha do Ederson no gol, tá? No gol do Hudson-Odoi, a bola no canto do Ederson. Não acho que o goleiro brasileiro, que foi importante até ali, tenha ido bem no lance e acaba sendo decisivo negativamente para o Manchester City, que termina o jogo com 70% de posse de bola e apenas 3 finalizações no alvo. É uma velha história desse Manchester City. O Forest aplicou a estratégia que a gente já imaginava que fosse aplicar, bloco baixo, contra-ataque, entregando a bola para o Manchester City, tentando morder. O City teve bons momentos em certos períodos do jogo, mas soma mais uma derrota de times da parte superior da tabela. Apenas 1 ponto conquistado dos últimos 8 confrontos contra times que começaram a rodada no G4. Então, quando é confronto direto, esse Manchester City versão 24-25 é falho, é vulnerável. Ainda assim, se mantém ali dentro do G5, perde a 4ª colocação para o Chelsea, mas se mantém na briga pela próxima Champions. Aliás, a última vez que o Forest recebe o Manchester City na Premier League, estando à frente na tabela, foi em 95. E tinha um Haaland na partida.
o Alf Haaland, pai do Erling, que estava no Forest, não estava no Manchester City naquele confronto. Esse City que está com essa tentativa de não perder vaga para a próxima Champions, eu não acho que vai perder. Existe o risco. Esse Manchester City, ele está muito difícil de prever o que vai acontecer, diferentemente do que a gente se acostumou nesses 9 anos de Pep Guardiola. Mas por que eu acredito que não vá perder a vaga na Champions? Primeiro porque vai ser G5, muito provavelmente, e segundo porque a tabela não é das mais complicadas. Enfrenta 3 dos últimos 4 colocados. Southampton, Leicester e Wolverhampton. Apenas 3 dos últimos 10 jogos são contra equipes da parte superior da tabela. Entre os 10 primeiros colocados, só 3. Os outros 7 são contra equipes que estão na parte inferior, na metade inferior da tabela. Então, assim, nesse contexto todo, é uma classificação provável e praticamente obrigatória, tá? Eu não gosto de usar esse termo, mas é praticamente obrigatório, porque por mais que tenha vários problemas, o Manchester City tem elenco suficiente e tem recursos e ferramentas para não deixar isso escapar. É ultrapassado, como eu disse, pelo Chelsea, que vence o Leicester por 1-0. O Chelsea de volta ao G4 da Premier no aniversário de 120 anos do clube. Parabéns para o Chelsea, que emenda a terceira vitória depois de 3 derrotas seguidas. Dessas 3 vitórias consecutivas, 2 vieram na Premier League, 2 vitórias, olha aí o termo mais uma vez, obrigatórias. Se você quer brigar por vaga na Champions, você não pode perder pontos para Southampton, 4-0, e agora Leicester, 1-0, magrinho, com gol marcado, um bonito chute de fora da área, na entrada da área ali do Cucurella, que é um dos protagonistas dessa temporada de altos e baixos do Chelsea. 4º gol do Cucurella nessa Premier League, atrás apenas na artilharia particular do Chelsea, de Cole Palmer, Nicolas Jackson e Madueke, esses 2 últimos ainda com problemas de lesão. O Jackson, que eu não sei se é uma coincidência ou não, desde que ele se machucou, o Palmer caiu muito, né? Não jogou bem, perde um pênalti, o que é uma notícia muito forte, porque o Palmer tinha convertido os 13 pênaltis anteriores dentro da Premier League, os 12, perdão, e agora perde o 13º. Uma boa defesa do goleiro do Southampton, mais do que uma má cobrança do Palmer, ainda assim é um pênalti perdido que orna com esse momento ruim. Depois de entregar 1 ano e meio numa consistência absurda, de nível Mohamed Salah, o Palmer já está aí há uns 2 meses, um 2025 muito ruim, um fim de 2024 e um começo de 2025 muito ruins. Era uma das poucas certezas do Chelsea horrível da temporada passada, do Chelsea muito melhor da temporada atual, apesar dos altos e baixos, e agora ele entra nesse pêndulo aí errático do Chelsea. Acho que as outras certezas que a gente pode encontrar, já que o Palmer deixou de ser uma delas, vem principalmente do meio-campo com o Caicedo e o Enzo, que mais uma vez entregam uma partida muito interessante. São jogadores, são pilares desse Chelsea numa tentativa de formar um time coeso, aproveitar tantos jovens e ver o que vai ser na próxima temporada. Tomara aqui para o Chelsea com Liga dos Campeões. Tem 3 pontos a mais em relação ao 6º colocado Brighton, 5 pontos a mais para o 8º colocado Bournemouth. Então essa briga aí por G5, ela ainda está muito elástica. Vai ali até pelo menos o Bournemouth, contando que o Newcastle deve vencer o West Ham ainda nessa segunda-feira para não descolar dessa briga. Agora, as 2 próximas rodadas do Chelsea são muito grandes. A tabela do Chelsea é muito complicada. Nas 2 próximas rodadas, visita o Arsenal e recebe o Tottenham. E ainda tem jogos contra Liverpool, Newcastle e Nottingham Forest. Apenas o Liverpool em casa desses 3. Fecha a Premier League contra o Forest em Nottingham, como eu já disse aqui. Então, eu não sei, tá? Se o Chelsea vai conseguir terminar nesse G5. Sinceramente, não sei. Seria uma decepção muito grande, né? Não jogar a próxima Champions. Em paralelo, tenta arrumar aí essa taça da Conference League, venceu o jogo de ida contra o Copenhagen, mas sei lá, vamos ver. Aguardemos para entender se o Maresca consegue voltar a entregar mais confiança no futebol e nos resultados para esse Chelsea errático.
Tem outros pequenos pontos dessa rodada, não vou me aprofundar tanto porque já está quase na hora do meu trem. O Milos Kerkez provando ser o melhor lateral esquerdo dessa Premier League. Mais uma vez brilhando no empate 2-2 do Bournemouth contra o Tottenham em Londres. Brilha no primeiro gol, ele brilha no segundo gol anulado, uma jogadaça dele ali pela esquerda. Ele é muito bom jogador, tem apenas 21 anos, o húngaro Milos Kerkez. O Evanilson marcando pelo segundo jogo consecutivo, depois de voltar da lesão. Uma temporada, né, de entra e sai, mas o Evanilson voltando a marcar. E o Tottenham segue inconsistente apesar da reação. Pegou para si mais uma pressão na Europa League por perder fora de casa para o AZ Alkmaar. Vamos ver se consegue reverter isso na quinta-feira. O André jogando demais pelo Wolverhampton no empate em 1-1. O jogo foi fraco, mas o André jogou muita bola. Inclusive ganhou o prêmio de melhor da partida. Acho que foi eleito o melhor jogador do Wolverhampton no mês de fevereiro, se eu não estou enganado. Tá jogando muita bola, tá? A convocação para a seleção brasileira é muito justificada, assim como a do João Pedro, decidindo mais uma vitória para o Brighton, 2-1 para cima do Fulham. É o cara que mais arruma pênaltis na Premier League, tá? Não teve jogador que sofreu mais pênaltis desde o início da temporada passada, se eu não me engano, na Premier League, do que o João Pedro. Apesar de problemas físicos nessa temporada, precisa estar na seleção, o que não quer dizer que o Endrick também não precisasse. Um erro do Dorival não convocar o Endrick. Mas é um acerto convocar o João Pedro, não acho que era um ou outro. Acho que tinha que ter espaço para os dois. E hoje ainda temos esse Newcastle visitando o West Ham, como eu disse. É isso, minha gente. Espero que você tenha gostado de mais um Fred Café. Preciso arrumar meu cabelo que está muito... Preciso cortar, na verdade, né? Tá ficando muito grande, mas enfim. Até amanhã. Até terça-feira, depois de Liverpool e PSG. Ai, cara. Por favor, senhor Liverpool, vamos lá, hein? Pelo menos Aston Villa e Arsenal já estão nas quartas. Mas eu queria o Liverpool também.